estarmos todos aqui juntos. A palestra de hoje é organizada pela ACEF, Associação Cultural Espírito e Fraternidade. A oradora da noite é a Ilza Godinho, que vai falar para nós sobre o Caibar Chútil. Isso, Vida e Obra, o bandeirante do Espiritismo, né? É muito gostoso ouvir falar de Caibar, né? Principalmente de uma estudiosa e fã, né? Porque a fã fala pelo coração, né? E isso deixa a palestra mais bonita, mais rica ainda. E agradecendo, então, a presença de todos, nós vamos dar início às nossas atividades de hoje, dessa quinta-feira, dia 24 de setembro. Eu não estou vendo aqui, eu ia pedir para a Benice fazer a prece inicial. Está no ar, Benice? Sumiu da minha tela? Ela consta lá em cima, né? Benice? Oi. Faz a prece de abertura para nós. Tá, tudo bem. Obrigado. Em seguida, a Ilza já assume o microfone. Vamos asserenando os nossos espíritos e pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que neste momento possamos estar irmanados na luz de Jesus e que nossos lares sejam visitados, o nosso Brasil, o nosso planeta, e que possamos hoje aprender muito com esta lição. Nós sabemos que nesta longa e fascinante jornada para encontrar a Deus, caminhamos muito e ainda temos muito pela frente. E que daqui por diante possamos cada dia mais nos tornarmos conscientes de que a única moeda de troca para a nossa evolução é o amor. O amor que só vamos encontrar e aprender a desenvolver seguindo o Evangelho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, nesta palestra de hoje, que a Ilza seja muito inspirada a falar com o coração, como disse o Roberto, para que possamos saber um pouco mais da vida deste grande homem, deste grande espírito, que foi o Caibar Chútil, que tanto usou essa moeda do amor e que tanto beneficiou aqueles que o cercavam na sua cidade, na sua região, e que hoje continua beneficiando a todos nós e a milhares de seres encarnados e desencarnados do plano espiritual. Caibar, a nossa gratidão imensa por ter divulgado o espiritismo de uma forma tão nobre, dando o seu exemplo de amor e de caridade, como Kardec nos ensinou. Que possamos ouvir e introjetarmos a lição de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Alegria imensa por estar com os meus queridos de Ourinhos e região, e pela oportunidade de falar deste grande e nobilíssimo espírito, o Caibar. Nascimento de Caibar. Ele nasceu a 22 de setembro de 1868. E teve uma vida, a princípio especialmente, atípica.
Aos 10 anos, num mesmo ano, morre-lhe o pai Antero e também a mãe. E ele ficou aos cuidados do avô Schuttel. O avô Schuttel, um médico, descendentes de suíço, da Áustria, austríaco, e veio, acredite, moravam em Milão e vieram para Florianópolis, a cidade que eu estou morando. E o avô do Caibar veio das primeiras levas de pioneiros, foi pioneiro imigrante, e ele, junto com o De Maria, em Florianópolis, construiu a Vila Nova Itália. Ele é muito querido e muito amado por aqui, o avô do Caibar, que depois foi para o Rio de Janeiro. Então, o Caibar, a partir dos 10 anos, ficou aos cuidados do avô Schuttel. Foi para o Colégio Dom Pedro até aos 12 anos, mas resolveu trabalhar. E foi ser aprendiz de farmacêutico. E saiu-se muito bem. Excelente profissional. Sabia fazer poções, essências, xaropes, aviar receitas de maneira excelente. E foi crescendo. Jovem. Só que na juventude, excelente profissional, mas à noite, às noitadas, estava indo pelo mesmo caminho do pai, Antero, e adoeceu. E então o médico lhe disse: olha, você tem duas escolhas. Procurar uma cidade bem longe daqui, bem pacata, cuidar da sua saúde, ou compre um caixão. Ele, claro, não é? Ele procurou essa cidade. Por intuição, diz que ele pegou o mapa, entrou no trem e foi para a cidade mais longínqua, que era Araraquara. E ali ele já procurou uma boa farmácia, excelente farmácia, passou nos testes, mas ele não suportava muito a rigidez com que o tratavam às vezes. E resolveu trabalhar por conta própria. E foi entregador, comprou uma terra, foi chacareiro, foi produtor e se deu bem. Só que chegou a febre amarela. E ele percebeu que, como farmacêutico, ele poderia ajudar mais os seus irmãos. Passou por Itápolis e depois foi, enfim, para Matão. Voltou à sua profissão em Matão. A farmácia de Matão, a farmácia Schuttel, nós a visitamos nos 100 anos do Caibar, quem foi, nós visitamos esta farmácia, que emociona muito ver a maneira com que ele trabalhava, como eram as coisas naquela época. Chegando em Matão, ele sempre muito trabalhador e também muitíssimo generoso. Ninguém saía da farmácia dele sem a poção, sem o remédio, sem o xarope, tivesse ou não o dinheiro. E foi conquistando a vila de Matão. E conseguiu transformar, elevar a vila de Matão a município. E ele foi político, foi filantropo, foi vereador e foi o primeiro prefeito, ou o primeiro intendente de Matão. Estava tudo tranquilo, águas mansas, mas ele começa a ter sonhos lúcidos com os pais. Receber orientações desses pais. E ele foi... Mas
Os meus pais não eram tão bons que merecessem o céu, e nem tão maus que merecessem o inferno. Onde estão eles? Ele procurou a igreja, não teve a solução que ele esperava. Então ele procurou o espiritismo. Na época das batidas, das mesas, da tipologia, e ficou encantado em saber que os pais viviam e que ele poderia comunicar-se com os pais e que um dia voltaria a abraçar esses pais. Foi impressionante, marcante, determinante que ele tomasse um novo rumo. Ele não poderia guardar para si aqueles conhecimentos. 1905, ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, e em 1905 mesmo, ele inicia a editora e o jornal O Clarim. Mas não ficou satisfeito, ele tinha que mostrar aquilo mais longe, tinha que ter um alcance maior. Ele consegue uma boa ajuda financeira e, em 1925, 19 países recebiam a Revista Internacional do Espiritismo. Hoje, nova diagramação, colorida, ela chega em 26 países. E também o O Clarim. Eu sou das antigas. Anos 50, dobrada ao meio, junto com o jornal, colada, selada, estas revistas eram endereçadas ao meu pai Francisco. Me lembro, era bem pequena, e Francisco Castilho Filho, e estas revistas. E fui embalada pelas histórias que traziam esta revista, este jornal. E os meus pais, que haviam fundado o Centro Espírita em Quatiguá, Centro Espírita Amor e Caridade, registrado na Federação Espírita do Paraná, utilizaram-se muito destes conhecimentos, acrescidos de Kardec, da revista Espírita do Kardec, usaram muito esse material, e foi o período de maior aprendizagem da minha vida. A Benício pode confirmar isso, porque o que nós vimos com esses aprendizados, o que os meus pais conseguiram para auxiliar aqueles que nos batiam à porta. Nós tínhamos um comércio, e nem iam até o centro, batiam não, as portas estavam abertas, casos os mais intrincados de obsessão. Conhecimento e amor, ó Clarim, conhecimento e amor, e quanta ajuda àquelas pessoas. Quando o doutor, o único médico da cidade, não dava conta, ele dizia: este caso não é para mim, procure o Chiquinho e a Terezinha. Então foram muitas histórias com este Caibar e com tantos outros. Mas, na divulgação dessa revista espírita, teve uma pessoa muito especial, que a minha mãe gostava muito, que era o Leão Pita. O Leão Pita foi um português, e diante de uma grande adversidade de morte de 3 filhas, ele buscou o espiritismo, encantou-se. Em 1904, no Rio de Janeiro, porque era muito difícil ser espírita, ele fundou a Igreja Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas não durou muito tempo, não, porque as coisas eram muito difíceis. Mas ele foi um grande divulgador da Revista Internacional Espiritismo e de O Clarim. Ele saía a pé, a cavalo, rabeira de caminhão, trem,
às vezes mal alimentados, para tanto entregar a revista, como angariar assinantes para a revista e para o jornal. Grande homem, o Leão Pita, entre outros tantos. O Caibar escreveu 17 livros. Também fomos embalados por esse livro, especialmente Atos dos Apóstolos, onde ele mostra quanto sofreram esses apóstolos. Como a nossa vida é fácil. Como é fácil ser espírita hoje. Como era difícil ser cristão. E o Glaser escreveu outros tantos livros psicografados do Caibar. Imenso trabalho. O Caibar também fez 15 conferências radiofônicas em Araraquara, onde ele levava conteúdos os mais nobres, da maneira a melhor possível para ter um alcance de divulgar a imortalidade da alma. A imortalidade da alma era o diamante que ele carregava no peito, na mão, a distribuir. Mas as coisas não eram fáceis, não eram só flores, tinham espinhos, muitos. E em São Paulo, finados, o Clarim ele distribuía esses jornais para consolar, para dizer que não precisavam se desesperar pelas mortes ou quem ali ia visitar os sempre mortos. Mas o jornal O Clarim foi confiscado. Ele sofreu opressão e até ameaça de prisão. Também um grande movimento foi movido para fechar as portas dos centros. Ele tinha uma carta que, por intuição, ele a usou, porque o presidente havia acatado a ideia de fechar os centros. Ele usou a carta que ele recebeu do grande espírito, do grande filósofo espírita Ernesto Bozano. Ele enviou a carta ao presidente Getúlio. O Getúlio, quando viu o respeito que ele tinha por Caibar e pelo espiritismo, mudou de ideia. Centros abertos e fechou-se a questão. Entre outras, um padre e seus apoiadores ameaçaram, e realmente foram, iam depredar o centro do Caibar. Ele esperou armado. Ninguém ia deixar. Mas, à noite, ele foi assim, um amigo espiritual brincou. Você esqueceu da providência divina? Aquela turba aí, tão barulhenta, chamou a atenção do delegado, que dispersou, cada um foi para sua casa, porque poderia ser muito sério. Muito sério. E isso passou. Um outro padre, como se for um duelo, marcou hora e iria procurá-lo para uma grande dissensão, para uma grande briga. Né? E esse padre, como caminhava muito, disse que trazia uma arma para defesa. E ele machucou a mão. Um tiro saiu pela culatra e ele machucou muito a mão. Em Matão só tinha Eurípides. Não tinha ninguém, não tinha outra pessoa a quem ele procurar. Ele procurou o Eurípides. O Eurípides o tratou com um maior cuidado, um maior respeito, um maior carinho, e a discussão perdeu-se pelo caminho. Uma outra situação bastante difícil para ele
Foi com um dia o tipógrafo José O Cunha Caibás. lhe diz assim: seria talvez a última remessa de O Clarim. As máquinas eram primitivas, o jornal era página a página e a revista. Noites frias, eles colocavam fogo abaixo das máquinas e abaixo das tintas para que fizessem, para que conseguissem prosseguir com aquilo. Mas o fogo do amor de Caibar e o jornal e a revista foram continuados. Ele conseguiu vencer e continuaram com a revista e com o jornal. É um harmonioso evento com a dona Mariquinhas, o casamento. Ele também foi chamado, cognominado, de o pai dos pobres de Matão. Literalmente, tamanho era o seu amor que ele abria as portas da sua casa para receber os pobres e estropiados. Ele fez um puxadinho no quintal, uma grande mesa, e acolhia entre 15 a 16 pessoas por dia. Dava o alimento do corpo e dava o alimento da alma. Um dia, chega à sua porta, muitos foram os casos, para contar um casal que a esposa, a mulher, a esposa, ela estava com um tumor no seio e com muitas dores. Ele a colocou num quarto muito limpo, muito asseado, e do lado de fora do quarto, providencialmente, estava com ele outro grande espírito que eu cresci ouvindo. Eu queria um dia ter um lar espírita Marília Barbosa, copiando o senhor Hugo Gonçalves. Ele e o senhor Hugo Gonçalves, ajoelhados em espírito. Foi tamanho o amor que, passado algum tempo, essa senhora chama o marido e diz que ela não tinha mais dor e que 2 enfermeiras e um médico haviam lhe operado. Cairbar entrou e a ele só coube limpar os resíduos e costurar a incisão. Olha o grau. E ele também era parteiro. Ele que fez o parto da dona Cândida, mãe do senhor Hugo Gonçalves de Cambé. Olha que incrível. Que foi um grande discípulo dele. São essas as histórias. E depois vem a modernidade. Ele aposenta o cavalo que chamava Cabrito, não o vendeu, o aposentou, cuidou dele até que ele morresse, e renovação, comprou um Fordão. Ficou famoso com o Fordão. Ele amava os animais, não se alimentava dos animais. Nisso eu o segui.
Consegui. Também sou vegeba. E ele usava sapatos muito engraxados. Aos 10 anos, a mãe lhe pediu que ele estivesse sempre arrumado de sapatos engraxados. Então, de sapatos engraxados e terno em nível linho, passou o Caibar entre flores e espinhos. E conta-nos o Glaser que hoje o Caibar, junto à irmã Sheila, são os governadores da colônia Alvorada Nova. Essa colônia, ela fica mais no estado de São Paulo, no litoral. E esta colônia, segundo André Luiz, da colônia Nosso Lar, quando os portugueses, no século XVI, fundaram a colônia Nosso Lar, visitaram a Alvorada Nova para buscar recursos, assim, né? Aprendizado. Então, a este grande espírito, que sabemos, é nosso irmão. Às vezes nós nos distanciamos tantos deles e eles estão esperando que nós nos aproximemos, que nós os enxerguemos, porque eles nos amam, e muito. Ele nos deixou textos, livros, revistas, as mais diversas instruções e o mais puro do seu amor. Foi toda uma existência terrena. Ele está num outro plano conosco. Então, a ele, a nossa imensa gratidão, o nosso imenso carinho. E que nestes dias, que não estão para nós todos os mais fáceis, que, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que orar é inclinar o espelho da mente a forças divinas, que nós possamos, juntos em oração, inclinarmos o espelho da nossa mente, unidos, para que busquemos, para que chegue até nós. Ou melhor, que nós cheguemos até essas vibrações, porque elas estão sempre aí. O livro O Céu e o Inferno diz-nos, né, dos espíritos radiantes em toda parte. O Evangelho, logo no início, fala dos espíritos que vêm à Terra como estrelas cadentes. Que nós mais e mais aprendamos a entrarmos em conexão com esses grandes espíritos, para que vejamos como a nossa caminhada ainda é suave. E quanta capacidade nós temos de amar e servir. E 30 de janeiro de 1938, em corpo presente, médium Assis Xavier, o Caibar dá o seu recado final
vivi, vivo e viverei, pois sou imortal. Vou parando por aqui, que tem uma continuidade aí. Muito bom. Parabéns. A Márcia acho que vai colocar o poema, né? O poema eu estava esperando. Tá, vai agora, é a hora do poema. Muito bem. Tem mais coisa. De setembro. Não está chegando o som para mim. Márcia, está sem som. Está sem som. De novo, então. Vai apresentar de novo. Está sem som, né? Não, vai apresentar de novo. Ela tirou e vai apresentar. Tá. Ok. É que eu não apareço, não, né? O Bandeirante. Era 1868, Rio de Janeiro, 22. Cair Bar renascia. 10 anos morre-lhe o pai Antero, a mãe Rita também morria. A Bochutel toma-o aos seus cuidados, até aos 12, colégio Dom Pedro frequentado. Resoluta escoladeira, a droga raia se faz aprendido. Nos arroubos da juventude, corpo enfermo, uma nova atitude. Abre o mapa, toma um trem, Araraquara lhe convém. Seleção melhor farmácia, mas pouco ali se detém. Entregador, chacareiro, produtor, um surto de febre amarela e o espírito do farmacêutico se revela. Com os olhos da piedade e do amor, vê no outro um irmão, em matando, retoma a profissão. Perseverança desde o princípio, eleva a vila de Matão a município. O bem-fazer segue em frente, político, filantropo, vereador e primeiro intendente. Um novo ciclo se iniciar, fase da percepção, da intuição. Com os pais começaram a sonhar, percebera-se por eles muito amado, e em todas e quaisquer situações deles recebia instruções. Começa-lhe então a indagar respostas, onde buscar o início de um muito refletir. Continuariam eles a existir? O vigário cesarino desta vez não possatisfez. Busca Quintiliano Alves, Calixto Prado, espíritas, tipologia ou usual. Isto lhe foi impactante, providencial. João Rosa, com a revista O Reformador, o presenteia. Ele entende da vida a grande teia.
Em Kardec deseja mais ampla visão. Do plano espiritual vem-lhe a noção. Caminhos nunca antes percorridos, caminhos amplos e floridos. Um compromisso, conhecimentos tais divulgar. Em 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, editora, enfim, jornal O Clarim. Outro ideal, divulgação internacional. Luiz Carlos Oliveira Borges, considerável doação faz. Desta união, o brilhantismo. 1925, 19 países, revista internacional do Espiritismo. Colorida, nova diagramação, hoje por 26 países manuseada, lida, vista, a internacional revista. Eu, Ilza, sou das antigas, anos 50, jornal O Clarim, a revista em papel pardo, ao meio dobrados, selados, ao meu pai Francisco eram endereçados na cidade de Guatiguá, estado do Paraná. Minha mãe Terezinha muito lia, muito sabia das histórias do Caibá, muito tinha a nos contar. Destes conhecimentos em contínuas construções, ferramentas de amor fizeram para desatar os grilhões dos mais intrincados processos de obsessão. E 17 vivos foram por Caibá deixados, outros tantos por Glaser psicografados. Instruções, crísticos sentimentos, nobreza de procedimentos. 15 conferências radiofônicas, temas grandemente esclarecedores. Venho falar-vos da imortalidade da alma, do reencontro com seus grandes amores, trazendo-vos a paciência, a esperança, a calma. A Caibá, não só flores, céu alegre, nos caminhos espinhos mil. São Paulo, finados, jornal O Clarim confiscado, perseguição, ameaça de prisão. Só buscava Caibá, do conforto, do consolo e da imortalidade falar. Também fez esse grande movimento, fechar as portas dos centros. Tendo o presidente Getúlio acatado, ficar assim determinado. A Caibá, a divina intuição, detinha ele carta na mão, carta em que o respeitável Ernesto Bozano, por artigos da revista internacional, cumprimentara-lhe, envia-a ao presidente, que em reflexão, outra é a decisão. Se Ernesto Bozano o Espiritismo respeita, haverá nele galgo de bom, centros abertos e fecha-se a questão. Padre João Batista Van e apoiadores em direção ao centro vão. Não fora providência divina, via um delegado pela balbúrdia incomodado, seria o caso doloroso, complicado. Também um padre ao seu encontro diria, hora marcada para grande dissensão, no caminho com arma férrea à mão, cairbar curativos de paz, com piedade, com apreço, com carinho, e a pretendida discussão perdeu-se pelo caminho. José da Fonte, tipógrafo, último carinho, chorara Caibá, entristecido,
mais primitivas, página a página, noites frias, fogo abaixo das máquinas das tintas, fogo do amor sagrado, o carinho continuado. É um aromoso evento, com Dona Mariquinhas o casamento. Cada hora, cada dia, a luz da mais perfeita harmonia. É conhecido ficar então como pai dos pobres de Matão. Seu amor incondicional pelos deserdados trouxe-lhe à mesa os pobres e estropiados. 15 a 16 por dia assistia. Alimento da alma também oferecia. Para tal, puxadinho no quintal. E a construção de grande mesa pelo amante da pobreza. Os presos também não esquecidos, em surtos por ele atendidos. Amava os animais, com carinho os cuidava, deles não se alimentava. Fora químico científico na farmácia, filósofo nas elucubrações, religioso nas ações. De sapatos engraxados, eterno em mi violino, passou ele pela terra entre flores e espinhos. E segue o bandeirante, de alvorada nova morador, a 4 mãos com irmã Sheila, a estraiar sua luz, seu amor. Gratíssimos somos, Caibar, pelo seu poder de tanto nos amar, por ser carta-vida do Cristo, de Deus, a irradiar amor em textos, livros, conferências por toda a sua existência. 152 anos de nascimento, gratidão, reconhecimento. 30 de janeiro de 1938, em corpo presente, médium Urbano Assis Xavier. Um recado final. Vivi, vivo e viverei, só deixo o corpo carnal, pois sou imortal. Muito bom. Obrigado, Wilson. Excelente. Ilza, eu vou falar. Com a música de fundo, a gente não te escutava quase nada. E eu vi que o que deu para acompanhar, né, da sua fala é maravilhoso. Eu gostaria de receber uma cópia ou ouvir novamente, mas sem o som, porque o som sobressai e sua voz fica sumida. A gente não consegue ouvir. Guaraci? A menos que tenha sido o aparelho meu. Problema meu. Não, pode ser, viu? Pode Guaraci, ser. Eu apresentei esse poema na pré-abertura do EAC, com o som maravilhoso e com as figuras. Depois, ele foi apresentado novamente em Guarulhos, no centro, no Caibar Shooter de Guarulhos, ficou muito bonito. E, desta vez, eu mesmo não entendi nada. Mas, eu vou enviar os dois, tanto de São Paulo, de Guarulhos, como do EAC, que está perfeito. O som, as imagens e a minha voz. Realmente, eu aqui não entendi nada.